Shalom Abrahá. E essa semana, se você está assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, hoje à noite é o dia de Tisha B'Av. Esse dia no judaísmo é o pior dia do ano, vamos dizer assim. É o dia em que o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo de Jerusalém foi destruído, o dia em que o segundo Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém foi destruído, o dia em que aconteceram várias coisas para o nosso povo em geral, que dizem nossos sábios, a pessoa que ele tem um problema com alguém que não é judeu, ele tem que ir com essa pessoa para um julgamento para tentar fazer com que esse julgamento seja no mês de Adar e que não seja nesse mês de Av e que não seja nas 3 semanas entre 17 de Tammuz e Tisha B'Av, e não seja principalmente nesse dia de Tisha B'Av, que, analisando profundamente, o que a gente chamaria de Mazal. Mazal seria como tem uma época boa para você, e tem uma época que para uma pessoa é uma época ruim. Então você diz que a época boa é o Mazal Tov. A palavra Mazal em hebraico, ela se refere às constelações lá em cima. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele criou todas essas constelações para que, está escrito a linguagem lá do versículo, é para determinar os dias e os anos. E essa determinação não é somente uma determinação de calendário, como acontece na hora que nasce a lua, começa o mês, na hora que o sol completa o ciclo solar, começa um novo ano. Aí no judaísmo tem o mês lunar e o ano que é solar, e a gente concilia entre as duas coisas. É diferente do calendário muçulmano, que lá eles têm os meses e não tem o ano. Então um conjunto de 12 meses para eles vai formar o ano, só que o mês é um mês de verdade e o ano é o conjunto de 12 meses. Então de vez em quando o mês de Ramadã, eu me lembro que a gente tinha funcionários árabes lá em Israel. Nesse mês de Ramadã eles têm um jejum, e aí de vez em quando caía no verão, de vez em quando caía no inverno. Aí você vê que o ano para eles é um ano fictício, o mês é um mês de verdade, mas o ano é um ano fictício. No calendário europeu, aí o ano é um ano de verdade, mas o mês é fictício. O mês é um conjunto de 12 meses. Um ano é um conjunto. O ano eles fazem de acordo com o ciclo do sol, mas eles dividem o ano por 12 meses. Então o mês não necessariamente no 1º de janeiro, no 1º de fevereiro, não necessariamente que a lua vai estar no mesmo lugar. Então, para nós não. A gente tem o ciclo da lua e o ciclo do sol, e o nosso calendário é montado dos dois juntos. Então a diferença que tem entre o ciclo lunar e o ciclo solar traz a necessidade de que seja acrescentado um mês a cada 3 anos. No 4º ano é acrescentado um mês, que é o mês de Adar, que é o primeiro Adar, que ele é acrescentado, Shana Meuberet, que se chama em hebraico. Então é uma média de 4 anos, não é 4 anos exatamente. Você pode baixar o calendário, se chama Ebcal, Hebcal. É um calendário judaico para a vida inteira. Então, aí você vê exatamente cada ano que vai ter 2 Adar, e daqui a pouco nós vamos fazer um atestado para festas judaicas, para escolas, universidades e trabalho também. Aí vai estar lá certinho
cada festa judaica, que mês que ela vai estar. E esse é o lado material do que está escrito, que Deus criou o sol, a lua e as estrelas para determinar os dias, os meses, os anos. Agora tem um lado que está por trás disso, que existe uma influência entre essas constelações e a nossa vida. E por isso que se a pessoa vai ter muita sorte ou muito azar, isso é chamado de Mazal. Mazal está se referindo a essas constelações. E existe ainda mais profundo ainda o Mazal lá de cima, que na hora que a Sefirah chamada de Malchut, ela está junto com a Sefirah chamada de Isod. Essas duas Sefirot, elas se unem, e alguém nasce naquele momento, essa pessoa vai ser muito rico. E na hora que aquelas duas Sefirot estão desunidas lá em cima, e alguém nasce naquele momento, aquela pessoa vai ser muito pobre. Isso é uma coisa crônica. O crônico quer dizer assim, que essa tendência vai acompanhar a pessoa durante toda a vida, como uma doença crônica, que todo o tempo que a pessoa está tomando o remédio, ela está em ordem, parou de tomar o remédio, a doença volta. Então dá para remediar o Mazal, mas não dá para mudar o Mazal. Então por meio de Tzedakah, a gente consegue mudar o Mazal, mas esse mudar não é um mudar assim, que de repente a pessoa ficou com outro Mazal. É um remediar. Tipo assim, você vai mudando cada vez você tem que mudar ele de novo. Aí depois ele volta um pouquinho para o que era, você tem que mudar ele novamente. Tem histórias na Gemara do Rabbi Akiva, que os astrólogos da época, eles não erravam uma, eles sabiam, de acordo com esses mazalot lá em cima, de acordo com essas constelações, eles sabiam exatamente o que ia acontecer para a pessoa. E aí, quando nasceu a filha do Rabbi Akiva, os astrólogos da época falaram para ele que, olha, a sua filha vai morrer no dia do casamento dela. Eles viram isso lá, de acordo com a formação celestial do momento em que ela nasceu. Aí, no dia do casamento, ela não morreu. Só que na hora do casamento se faz uma roupa e ela tirou o alfinete do cabelo e colocou no muro de pedras. E naquela época não tinha cimento armado. O muro de pedras era feito pedra sobre pedra, então tinha um buraquinho entre uma pedra e a outra. E aonde ela enfiou o alfinete era na altura do pescoço dela. O alfinete entrou no olho de uma cobra, daquelas cobras que elas picam, elas matam em 1 minuto, aquelas cobras antigas que não sei se existem hoje ainda, ou pelo menos não nos muros das casas, como poderia acontecer antigamente. E de manhã, quando ela foi pegar o alfinete de volta, saiu a cobra morta, que o alfinete tinha entrado na cabeça da cobra. Aí o Rabbi Akiva, ele viu que realmente aqueles astrólogos que tinham falado que ela iria morrer no dia do casamento, eles tinham razão. E olha, quase que ela morreu. Aí ele perguntou para ela, o que você fez de mitzvah? Quando eles falavam antigamente a palavra mitzvah, quer dizer tzedakah. Se ele falava mitzvah disso, mitzvah daquilo, era uma mitzvah específica. Mas se falava somente a palavra mitzvah, era uma tzedakah. Então o Rabbi Akiva falou para a filha dele, você fez uma mitzvah. Agora, me conta o que você fez. Ela falou, olha, na hora que todo mundo estava preparando o casamento, chegou um pobre, coitado, não tinha o que comer, e tinham me dado meu prato de comida. Aí eu dei para ele, e ninguém prestou atenção nele porque estava todo mundo ocupado. Eu dei o meu prato de comida para ele.
comeu, ela casou em jejum, mas ela deu a comida dela para o pobre. Aí o Rabi Akiva falou, olha, tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, ela salva a vida. E não só salva a vida de um acidente, mas do próprio dia da morte. A tzedakah te salva da morte, te salva do próprio dia da sua morte. Que ela ia morrer naquele dia, desde que ela nasceu já estava determinado o prazo de validade dela, e no mérito da tzedakah ela não morreu. A mesma coisa, tiveram várias histórias assim interessantes sobre esse assunto de Mazal. O Rabbi Nachman Bar Yitzchak, quando a mãe dele, quando ele nasceu, os astrólogos da época falaram para a mãe dele, seu filho vai ser um grande ladrão. Então, pelo judaísmo, você não pode consultar a astrologia, porque a gente não pode consultar nenhum tipo de adivinhação. Ou seja, na época antiga tinha vários sistemas de adivinhação, vamos chamar de sistema, né? Tipo, eu não vou entrar em detalhes porque a gente está falando sobre esse assunto de Mazal, e Mazal tem a ver com estrelas. Então, assuntos de adivinhação são proibidos pelo judaísmo, mas se aqueles astrólogos eles já tinham feito o mapa astral da criança e falaram para ela, olha, seu filho vai ser um ladrão, aí você pode levar em conta o que eles falaram para se proteger. Quer dizer, eles acertavam todas, né? Não está se tratando aqui de horóscopo da televisão. Está se tratando aqui de uma época de 2000 anos atrás, que eles tinham aquela ciência, eles sabiam exatamente o que era isso, e eles não erravam uma. Então ela sempre pediu para ele ir com a cabeça coberta, porque cada mitzvah, cada mandamento divino tem uma esgulá. A gente traduziria isso como simpatia, não tem outra palavra em português melhor, né? Mas não pensei, é uma esgulá, vamos traduzir como esgulá mesmo. Então a kippah, a esgulá dela é despertar na gente Irat Shamayim, temor a Deus. A criança se lembrar, o adulto também, que Deus está vendo. Então, para a pessoa não roubar, não fazer coisas erradas, que Deus está vendo. Você não, por mais que a pessoa seja um cleptomaníaco ou psicopata, ele não vai roubar na frente de alguém. Então, quanto mais se ele se lembra que Deus está vendo, que é mais ainda do que alguém. Se ele roubar na frente de alguém ainda pode falar, coitado, é um psicopata, um cleptomaníaco, tem que ficar com dó dele, ajudar a mãe dele a pagar o psiquiatra. Mas na frente de Deus está vendo a verdade. Então não adianta, não tem como enganar. Então a kippah, a esgulá dela espiritual, é que ela te lembra que Deus está vendo. Então ela pediu para ele sempre ir com a kippah. E ele se tornou um dos maiores sábios de Israel. Rabbi Nachman Bar Yitzchak muitas vezes aparece na Gemara. E uma vez ele estava estudando a Torá embaixo de uma tamareira que não era dele. E a kippah caiu. E ele escalou a tamareira. Eu trabalhei com tamareiras em Israel. Me lembro o tamanho da tamareira e a grossura do cacho de tâmaras. Ele conseguiu escalar a tamareira. Ele cortou o cacho de tâmaras com os dentes. E roubou. Depois ele colocou a kippah de novo e voltou o temor a Deus. Ele foi lá devolver para o dono. Então, o que a gente vê daqui é que quando você fala a palavra Mazal, está se referindo a essas formações de constelação, formações celestiais, que elas têm uma influência sobre a pessoa a tal ponto de pela Halachá, se os astrólogos falaram que vai acontecer alguma coisa, você tem que se defender, ou seja, fazer alguma coisa para remediar o seu mazal, ou seja, dar uma tzedakah, como no caso da filha do Rabi Akiva, ir de kippah, como no caso do Rabbi Nachman Bar Yitzchak. Alguma coisa tem que ser feita para fazer com que esse mazal não tenha influência sobre nós. E essa diferença entre o nosso povo e os outros povos.
que os outros povos eles estão abaixo da regência desses mazalot, enquanto que o nosso povo não. Então, na prática, quando a gente fala agora sobre o mazal do nosso povo, o mazal do nosso povo lá em cima, a gente vai mais profundo. Nós vamos para as Sefirot lá em cima. A revelação divina, ela não acontece por igual em todas as Sefirot. As Sefirot, elas são revelações divinas de várias categorias. Deus, antes das Sefirot, vamos chamar isso de a essência divina. E depois, nas Sefirot, já é Deus revelado como Chesed, como um Deus bom, que Ele vai nos fazer só coisas boas, ou a revelação divina na Sefirot HaGevurah, que Ele vai dar um castigo para quem faz coisa ruim. Então, não pode ser ao mesmo tempo que as duas Sefirot estejam regendo na mesma intensidade, porque senão uma apaga a outra. Uma é fogo, outra é água. A água apaga o fogo apaga, faz desaparecer a água. Ele evapora a água. Então, assim, como exemplo, né? Não pensa que uma espera fogo, outra água, é só um exemplo. Então, na prática, quando a Chesed está regendo, o mundo inteiro é Chesed. Tudo dá certo. Qualquer judeu, quando é uma época boa para o nosso povo, uma época de mês de Adar, de festa de Purim, que lá é o mazal do nosso povo, quer dizer, a tendência é, mesmo que você tenha um julgamento com alguém que não é judeu, que é uma coisa ruim, ter um julgamento, mesmo assim, você tem um mazal que ele não tem, nesse mês de Adar. Então, você tem mais possibilidades do juiz entender o que você está certo, que lá em cima você está recebendo uma ajuda, do que no mês de Av, que aí o mazal já vai para o lado contrário. Quando esse levanta, esse cai. Então o que acontece? Que os babilônios, o rei da Babilônia, ele mandou o Nebuzaradan para destruir a Judeia e levar os judeus exilados para a Babilônia, como escravos para a Babilônia. Nebuzaradan era o general da Babilônia. Ele cercou Jerusalém durante 3 anos. Somente ele conseguiu destruir as muralhas de Jerusalém no dia 9 de Av, de acordo com o profeta, 9 de Tammuz, de acordo com o profeta Yirmiyahu, e ele destruiu o Bet HaMikdash no dia 9 de Av. Mas ele cercou Jerusalém 3 anos. Tem uma história inteira que eu já contei numa aula passada sobre esse assunto, mas por que exatamente o dia que ele destruiu o Bet HaMikdash? Por que ele não conseguiu destruir o Bet HaMikdash no mês de Adar e ele conseguiu destruir no mês de Av? Aí entra o assunto do Mazal. Por que ele conseguiu destruir no Tisha B'Av, não conseguiu destruir no 8 de Av ou no 10 de Av? Aí entra o assunto do Mazal. O segundo Bet HaMikdash, vieram os romanos, eles destruíram o segundo Bet HaMikdash também, segundo templo de Jerusalém, também nesse dia de 9 de Av. Por que conseguiram no dia de 9 de Av? Não conseguiram. Em outro dia eles também fizeram cerco para Jerusalém, também cercaram Jerusalém por alguns anos. Porque logo nesse dia eles conseguiram. Aí já entra o assunto do Mazal. Então a gente leva em conta que o Mazal é esse, a inclinação lá em cima, na configuração da Sefirot lá em cima, é que nesse dia a Gevurah, Sefirot HaGevurah, ela é a revelação divina em forma assim de severidade, vamos dizer assim, rigidez. Então a Gevurah está regendo nessa
nesse dia de Tisha B'Av. Então, por causa disso, nesse dia não é bom, esse dia tem uma propensão, não é bom fazer negócios. Então, como no caso da filha do Rabi Akiva, que ela deu uma tzedakah, ela conseguiu remediar o mazal, como no caso do Rabi Nachman bar Yitzchak, que ele foi de Kippah, ele conseguiu remediar o mazal, é claro que tudo levado em conta, a gente sabe que o mazal é esse, a gente tem que acrescentar em coisas boas para remediar o mazal desse dia. Então nossos sábios determinaram um jejum. Tem que perguntar para o médico, agora que está tendo epidemia, tem que perguntar para o médico se é permitido jejuar, porque pode baixar a imunidade. Então cada um tem seu próprio médico, cada um verifica, mas depois que for explicado para o médico tudo, que por motivos religiosos, se você está assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, né? Não vai jejuar, não vai assistir essa aula no ano que vem, jejuar no dia errado. Então, se Deus me livre, Mashiach não chega até o pôr do sol, hoje com o pôr do sol começa o jejum de Tisha B'Av e ele termina amanhã com a saída das estrelas, vamos dizer de uma maneira genérica. Tem o horário exato no nosso site, mas tem lá o aplicativo maismanim.com, que nesse aplicativo você pega o horário para a sua cidade. Mas novamente, levando em conta que tem que perguntar para o médico se pode, tá? Isso é porque pela Torá o perigo de vida é em primeiro lugar. Tem 3 coisas só que a gente tem que morrer e não fazer. Se falam para alguém fazer idolatria, então judeus, portugueses, espanhóis, na época da Inquisição, falaram para eles, ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública junto com a família inteira. Ele morreu queimado em praça pública junto com a família inteira e não foi rezar na igreja. Por quê? Porque idolatria, pelo judaísmo, você tem que morrer e não fazer. Se alguém fala para você fazer idolatria, morre e não faz. Avodah Zarah, Gilui Arayot. Gilui Arayot é tipo um adultério, que se chama, ou relações ilícitas, né? Homem com homem, homem com animal, mulher com mulher não entra nessa categoria, que não é uma relação, né? É um comportamento inadequado ao extremo, e a Torá chama isso de não faça como os egípcios faziam, mas não é a Gilui Arayot, não é uma relação ilícita, porque não tem lá uma relação, mas homem com homem é considerado relação, homem com animal, pai com filha, mãe com filho, homem com mulher casada, isso também tem que morrer e não fazer. Então tem casos na Gemara que fala sobre a destruição do Bet HaMikdash e a guerra com os romanos, que queriam levar, os romanos estavam levando os meninos e meninas lá para, eles tinham coisas assim de relações ilícitas. Não vamos entrar em detalhe aqui para não ficar pensando muito nessas coisas, mas os meninos pularam no mar no meio da viagem e morreram e não chegaram até Roma para essas relações ilícitas. E Shifru também, se falam para você assassinar alguém, se não te matam, tipo assim, um soldado nazista na Segunda Guerra Mundial, o comandante dele falou, você mata esses homens, mulheres, crianças inocentes aí, coloca eles na câmara de gás, ou você vai ser fuzilado por desobediência. Então teria que morrer e não fazer. Essas 3 coisas a gente tem que morrer e não fazer. O resto, tudo, a gente transgride para não morrer. Sendo que está tendo uma epidemia. Ninguém discorda que está tendo uma epidemia. Agora, para mim descer do carro, eu tenho que colocar máscara. Eu já tenho problema para respirar a vida inteira. Estou com 61 anos assim, tentando respirar normalmente, não estou conseguindo. Já operei o nariz 2 vezes e não era isso. Vou ter que colocar a máscara agora, aguentar isso, senão não posso descer do carro. Para entrar agora na Line Life,
Aqui, a oportunidade, agradeço a Line Life por me deixar usar o carro da Line Life para que eu possa dar as aulas a vocês. E para entrar na Line Life, aí agradeço novamente Sr. Elias Messer, a senhora Fernanda Messer, pelo seu apoio. E para entrar na Line Life não é o suficiente colocar o crachá, eu vou ter que colocar a máscara também. Então por quê? Porque está tendo uma epidemia, então a gente não pode dizer, fechar os olhos e falar que não está tendo uma epidemia. O problema com essa epidemia é que, Deus me livre, muitas pessoas já faleceram por causa dela. O secretário do Lubavitch Rebbe, o rabino-chefe do Chabad de New York, pessoas que eu estava lá, eu vi eles antes de voltar para o Brasil, alguns meses atrás, e faleceram na epidemia. Então a gente não tem como falar que não está tendo uma epidemia. Quem que entende de epidemia são os médicos. Nós, rabinos, a gente não estudou na faculdade de medicina. Pode me perguntar qualquer coisa da epidemia, eu vou te falar, vai perguntar para o médico. O que a gente sabe assim, que hoje temos, nossos sábios instituíram de fazer um jejum nesse dia, e está tendo epidemia. Esse jejum entra nessa categoria que você não é obrigado a morrer para fazer, ou arriscar a vida para fazer. Então pergunta para o médico, se o médico falar, olha, você é uma pessoa jovem saudável, que para você é bom você jejuar, porque aí você queima as gordurinhas a mais e você vai ficar mais saudável, ou pelo menos você não vai ficar doente por causa disso, você não vai baixar a sua imunidade para pegar a doença por causa disso. Se ele te falar assim, jejua. Se ele te falar, olha, você vai baixar a imunidade, você já, Deus me livre, tem doenças pré-existentes e vai saber mais o que. Cada pessoa vai contar para o médico o que ele próprio não precisa publicar nada. Não precisa publicar, só fala para o médico se tem doença pré-existente, se não tem. O médico que ele já vai saber, fala que por motivos religiosos. Hoje é um jejum judaico. Se você está assistindo esse vídeo no dia em que ele foi feito, Deus me livre, não vai jejuar no dia errado. Por motivos religiosos, hoje, depois do pôr do sol, começa um jejum judaico. No nosso site tem os detalhes. E pode mostrar o site para o médico. E fala para o médico, olha, está tendo epidemia, ouvimos falar que o jejum baixa a imunidade, quero saber se eu posso jejuar ou não, de acordo com a minha idade, com minhas doenças pré-existentes, com tudo que você vai falar para o médico, não precisa falar nada para mim, só para o médico. Não adianta falar para mim que eu não vou entender, eu não vou saber o que falar. Eu próprio vou perguntar também. Então, estamos juntos nesse assunto, estamos juntos nesse problema. Desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Então, sendo que o Mazal do Tisha B'Av não é um Mazal bom para nós judeus, então vamos fazer coisas para remediar o Mazal. Acrescentar no amor ao próximo, que foi a causa da destruição do Beit HaMikdash. Acrescentar na tzedakah, nos atos de bondade. Acrescentar em tudo que a gente pode fazer de bom. Ainda vamos fazer uma aula à tarde, que já não podemos estudar mais assuntos de Torá que alegram o coração, mas podemos estudar sobre a destruição do Beit HaMikdash. Assim, nós somos geração depressão. A gente tem uma tendência na nossa geração para ficar doente psiquiátrico de verdade. É só dar um empurrãozinho, a pessoa já vai precisar de remédio de tarjeta preta. Então, pega leve com as histórias da destruição, tudo. Vamos ter uma aula sobre isso, mas com moderação. Com moderação. Fique triste com moderação. A tristeza estraga a saúde. Fique triste com moderação. Pelo amor de Deus, não vai falar que por causa da Torá você está tomando antidepressivo agora. Então, pega leve, vamos estudar sobre a destruição do Beit HaMikdash. Você já vai cumprir a mitzvah assim. E Shalom al Israel. Kol tov, atzlacha, briut, parnassah beshefa. Vekol tov.